Boa tarde, agora são 3 horas e 31 minutos. Hoje é dia 6 de julho, segunda-feira, e essa é a nossa transmissão de número 76 desde o início da pandemia. Quem vai atualizar os dados hoje é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréa Negri. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos. Vamos iniciar então a apresentação dos dados da situação do coronavírus aqui em Rio Preto. Até o momento foram notificados 26.756 pessoas com estado gripal. Destes, vocês podem ver que nós conseguimos fazer coleta em 70%, né? Um dos maiores recordes aí de coleta em relação a outros municípios, até outras localidades. Esses 70% correspondem a 18.727 casos testados, 15.296 foram negativos, resultados negativos, com 3.431 casos confirmados. Em relação aos óbitos, nós tivemos 104 óbitos registrados até agora, um aumento de 9 óbitos em relação ao que foi divulgado ontem. Recuperados, nós temos 2.049 pessoas que já estão recuperadas, 647 dos confirmados são profissionais de saúde, correspondendo a 19%, 558 casos confirmados já foram internados e tiveram esse resultado positivo. Alguns mantêm internação, outros já tiveram alta e, infelizmente, nós tivemos aí 104 óbitos. Nosso coeficiente de incidência está em 744 casos para cada 100 mil habitantes aqui no município. Então, comparando aí, né, em relação à situação do mundo, Brasil e Estado, nós estamos aí com 1,8 de variação diária. Nos óbitos, de ontem para hoje, tivemos uma variação diária de 9%, e a letalidade, vocês podem observar, está em 3%. É a mais baixa em comparação ao mundo, ao Brasil e até em relação ao próprio estado de São Paulo. Próximo. Então, de ontem para hoje, nós tivemos 63 casos confirmados. Na verdade, esses casos são de sábado para domingo, que a gente fecha os dados sempre um dia, nas 24 horas anteriores. Então, foram 63 casos confirmados. Tivemos mais 20 síndrome respiratória aguda graves notificadas e um total de síndrome gripal leve notificadas aí no domingo de 234. No sábado, nós tivemos aí 426 notificações de casos leves. Próximo. Em relação ao perfil dos profissionais de saúde que foram notificados, por quê? Lembra que no início da epidemia, né, da pandemia, eram notificados e coletados exames de profissionais de saúde e dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Depois foi tendo uma ampliação na testagem, numa segunda etapa, e uma terceira etapa, né, o Ministério aí vai estar lançando também para aumentar essa testagem. Mas em relação, então, a esse perfil dos profissionais de saúde, o percentual de positividade dos profissionais que testaram está em 10,75%, que é a população mais exposta, realmente é quem está atendendo o doente de coronavírus, o suspeito, e aí com isso ele está exposto a essa carga viral. Mesmo ele utilizando todos os equipamentos de proteção individual, fornecido tanto pelo SUS ou mesmo nos serviços privados, esse funcionário acaba aí, né, se infectando. Desses profissionais de saúde que nós tivemos notificados, 4.693 tiveram resultados negativos. Então, nós notificamos bastante profissionais de saúde e desses também nós tivemos aí 647 positivos. Vocês podem ver que a grande maioria realmente é na faixa etária até 59 anos, economicamente ativa, e poucos profissionais aí maiores de 60, até com 80 anos e mais, muito mais profissionais aí liberais, muitas vezes, não que estejam aí na linha de frente, mas sendo um profissional de saúde, ele pode ser um terapeuta ocupacional, psicólogo, médico, enfermeiro, então todas as categorias de profissional de saúde entram nessa avaliação. Próximo. E a notificação, né, a confirmação dos casos de profissionais de saúde, vocês podem ver que ao longo das semanas também acompanha esse aumento de positividade. O que isso quer dizer? Então, quanto mais profissional de saúde a gente vai tendo positivo, esses profissionais eles precisam ficar afastados aí 14 dias, e isso pode também impactar na questão do atendimento. Então, por isso que é importante que as pessoas ainda mantenham todos os seus cuidados, quando chegarem no serviço de saúde, identifiquem que estão com sintomas, identifiquem para a recepção, identifiquem profissional de saúde e mantenha todos os cuidados de higiene, certo? Para realmente a gente conseguir proteger os outros pacientes que estiverem naquele ambiente, bem como também os profissionais de saúde. Próximo.
Em relação aos 104 óbitos, como eu falei para vocês, né, a grande maioria ocorreu, né, acima de 60 anos, no sexo feminino aí 16% foi na população aí até 59 anos, e no masculino ainda mantém-se quase os 30% na faixa etária aí menor de 60 anos. Mas a grande maioria deles com comorbidades, praticamente todos. Desses 104 óbitos que nós tivemos, um não tinha comorbidade, ou uma idade avançada. O que seria essa comorbidade? Uma doença associada como diabetes, hipertensão, câncer, outras condições que podem agravar a doença quando a pessoa pega o coronavírus. Próximo. Em relação aos casos de síndrome respiratória aguda grave internados, até o momento nós já tivemos 1.589 pacientes residentes de Rio Preto que foram internados com a síndrome, 380 foram internados nesses últimos 14 dias e estiveram internados até ontem. A data, nós temos 274 pacientes residentes de Rio Preto em hospitais, 92 em UTI e 182 em enfermaria. Vocês podem ver que esse número a cada dia aumenta. Nas últimas semanas tem se mantendo aí acima dos 250, o que é preocupante. Então, precisamos sim que a população voltem a ter os cuidados, continuem aí não procurar o serviço de saúde, não procurar serviços desnecessários, porque realmente a doença ela está circulando e precisamos que a população colabore. Obrigado, Andréia, pela atualização. E antes de passar as perguntas da imprensa, eu gostaria de registrar que essa transmissão diária é uma ação conjunta das Secretarias de Comunicação e de Saúde. Nós somos transmitidos ao vivo pela Rádio Educativa FM, pela TV Câmara de Rio Preto, pela página da Prefeitura no Facebook e em alta resolução no canal do município no YouTube. Agora nós seguimos para as perguntas enviadas pelos jornalistas. O Sérgio Sampaio, do Jornal de Hoje, afirma que a secretária do Desenvolvimento do Estado, a Patrícia Ellen, afirmou que, segundo o levantamento deles dos últimos dias, algumas regiões devem progredir da faixa vermelha para a faixa laranja. Ele quer saber, em relação a Rio Preto, qual a expectativa? Olha, a expectativa nossa no comitê aqui de São José do Rio Preto, né, nós avaliamos, e a expectativa é realmente que continuemos aí no laranja. Porém, né, depende tudo de uma avaliação da região como um todo e que essa avaliação seja feita lá por São Paulo. Então, nós estamos aguardando, mas os nossos dados indicam que Rio Preto muito provavelmente ficará no laranja. O Rony Carvalho, do Jornal Diário da Região, afirma aqui que em abril houve um estudo feito em Londres que apresentou que Rio Preto poderia ter 95 mortes, 25 mil casos infectados. Hoje nós passamos essa marca, ele queria saber qual a avaliação do comitê da situação hoje em Rio Preto. Olha, em relação aos casos, né, teríamos aí uma projeção de 25 mil casos, estamos com 3.400 casos. Isso reflete realmente a nossa realidade, os 3 mil. Não é uma questão que não chegamos a esses 25. Porque vocês viram, nós tivemos 26 mil suspeitos. Né? Os suspeitos a gente chegou a ter esse índice mesmo, mas porém, na confirmação, como o Rio Preto investiu muito em testagem, com certeza, assim, nós realmente sabemos o que está acontecendo no município, e é esse percentual de positividade realmente que nós tivemos. Agora, em relação aos óbitos, realmente nós chegamos a essa marca, infelizmente ultrapassamos esses 95, e pode ser, né, principalmente aí, fatores desconhecidos mesmo do vírus. Por se tratar de um novo vírus, tem a questão da virulência dele, associado também com o que aconteceu no mundo como um todo. Pessoas idosas, com doenças crônicas, com alguns fatores de risco, e isso contribuiu muito para que esses óbitos, realmente, essa estimativa fosse alcançada. Embora seria uma das estimativas que a gente não queria de forma alguma que ocorresse, né, que a gente alcançasse, mas infelizmente isso aconteceu, e que isso que está acontecendo nos dias atuais são reflexo de 20 dias atrás, 15 dias atrás, que são pessoas que permaneciam internadas, que tiveram os primeiros sintomas nesse período. Agora, né, com relação ao que a gente fez nesse momento, né, todas as medidas que nós tomamos aí nos últimos dias, com mini lockdown, né, com todas essas medidas de abertura do comércio de terça a sábado, isso vai refletir daqui 20 dias, provavelmente, 15, 20 dias, até um mês, para a gente realmente falar, olha, as medidas elas foram efetivas e a população colaborou. Toda medida só vai ser efetiva se a população colaborar. Se a população, mesmo com toda a medida que a gente está fazendo, continuar
tendo encontros, festas, fazendo atividades que não sejam realmente necessárias, vai ser difícil a gente ter sucesso em qualquer atitude, em qualquer ação que o comitê tome, e ainda correndo o risco de ir para a fase vermelha, porque os leitos, né, contam muito, e está tendo muitos casos também na região, estão internando bastante pessoas da região nos nossos hospitais, e aí esse é um indicador que nos preocupa. Então fica o alerta para o pessoal aí, realmente não é momento de abertura, é para ficar em casa, né? Sim, é para ficar em casa. Obrigado, Andréia, mais uma vez por essa atualização. Gostaria de lembrar que nós tivemos outras 3 perguntas enviadas para essa live, mas que a resposta depende de outros departamentos da Secretaria de Saúde, por isso serão respondidas por e-mail pela assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde. E aqui nós encerramos essa transmissão ao vivo, lembrando que essas informações que foram exibidas aqui e mais informações oficiais e atualizadas estão disponíveis no portal da Prefeitura de Rio Preto, em uma página especial criada especialmente para o acompanhamento da pandemia. Uma ótima tarde a todos. Por favor, fique em casa e, se for sair, use máscara.